em geral, na discussão sobre transição energética, e qual que é o papel do Brasil nesse tema? Bom, obrigado, Diego. Acho que foi bom ficar por último, porque eu entendo que mineração conecta muito aqui das cadeias de logística, incentivos e eletrificação. Acho que é importante para a tua primeira pergunta, dando uma noção da relevância da mineração. Aqui eu vou contar um pouco da história de como ela afeta tanto a nossa situação geopolítica, e dá para entender muito bem o que está acontecendo com o mundo olhando a mineração, quanto o impacto direto na transição energética. Se eu olhar só essa semana, teve duas notícias que mostram o quão global é o assunto. A ameaça de redução de juros do Fed nos Estados Unidos impactou o preço do minério de ferro em Singapura, que aumentou. Ao mesmo tempo, na mesma semana, aqui em Goiás, a construção de uma fábrica chinesa de níquel gerou uma reação nos Estados Unidos, falando que aquilo afetava a segurança geral dos minerais ao longo do mundo, né? E se você olhar o timeline ali de forma, nas entrelinhas do que vem acontecendo no embate entre China e Estados Unidos, você vê os minerais ali de forma muito clara como uma moeda de troca importante. Então você teve um bloqueio em dezembro sobre os chips chineses dos Estados Unidos, que a reação direta foi, então a China fala que não vai mais exportar os minerais críticos. Isso aliviou em maio desse ano e foi tema de barganha para visto de estudantes, por exemplo. E agora, tal qual o nosso cenário fragmentado e incerto, a situação atual é um pouco isso. Então as pessoas não sabem exatamente como vai ficar esse comércio, a barreira continua em pé. E você olhando essa dinâmica, começa a entender o quão relevante os minerais críticos são para a geopolítica global. Então, esse é o bloco 1. O bloco 2 é a relevância na transição. E acho que não tem muito como ser mais claro, no sentido de a meta, que é o tema do nosso painel, de dobrar a capacidade de energia e triplicar a eficiência, ela não acontece sem essa cadeia funcionar. E eu vou usar dois deles, porque também espero que vocês, ao terminar minha fala, conheçam um pouco mais quem são esses tais de minerais críticos, para dar o exemplo. Então, a gente tem o cobre e o lítio. O cobre, o ser humano usa ele há 10 mil anos, mas ele ainda é fundamental para o que a gente faz hoje. Ele está na placa de painel solar, ele está na pá eólica, ele está nos carros elétricos, que são importantes para a mudança de frota da Movida. A nossa expectativa é que precisa aumentar em 50% o cobre que a gente tem hoje para atingir o cenário de net zero. São estudos de 2025. Com os projetos anunciados hoje, a gente já começa a faltar 30% de cobre em 2035. Lítio é outro também, que essa palavra é difícil, mas basicamente ele está no coração das baterias elétricas de carro. Lítio, o problema é um pouquinho maior. A gente precisa de 8 vezes mais lítio do que a gente tem hoje, e o mesmo cenário vai faltar 40% em 2035, se a gente seguir só com o que tem anunciado hoje em dia. E o final da tua pergunta me fala, e o Brasil nisso tudo? O Brasil tem 10% das reservas do mundo, mas a gente refina uma percentual ínfimo disso. Tentando dar o exemplo de mais um mineral para ficar no glossário, existe um que chama terras raras, que ele é extremamente relevante para fazer ímãs super poderosos. E esses ímãs estão no carro elétrico e na pá eólica. A China tem 90% da produção, o Brasil tem 16% das reservas, mas os 16% da reserva a gente refina 1%. Então tem um espaço enorme de política pública, de incentivo, como o Mussa trouxe, para colocar o país num outro patamar em relação ao assunto. Já tem esperança, acho que nesse cenário a gente vê uma política sobre minerais críticos sendo negociada com a expectativa de lançamento ainda esse ano em novembro, sendo usado como talvez uma discussão sobre o tarifaço sobre o Brasil. Quem acompanhou ontem o pré-lançamento do Plano de Transformação Ecológica pela Patricielli e a Carolina Grotera, ele é um dos setores priorizados para a gente poder dobrar a taxa de crescimento do PIB. E você tem também ações estaduais acontecendo. Eu pude estar há 2 anos atrás no lançamento em Nova York, do Lithium Valley, uma ação do governo do estado de Minas, que fomenta justamente a produção de lítio na região do Vale de Jequitinhonha, e que até hoje, o resultado que eu acompanhei, eles já geraram 6 bilhões de reais de investimento. Então, você tem aí um rol de políticas acontecendo, de incentivo, e aí agora uma necessidade de articulação da indústria, porque acompanhando os movimentos geopolíticos, ela vai caminhar para algum lugar que não necessariamente vai ser o net zero, se não tiver de forma muito clara e intencional andando para essa linha.